Você já leu Efésios 4 e sentiu que perdeu algo profundo? Verdades sobre unidade, dons e a plenitude de Cristo que seus olhos não captaram? Hoje, vou revelar o que você não entendeu sobre este capítulo poderoso. Amados irmãos e irmãs, quantos de nós já lemos Efésios capítulo 4 e sentimos que havia algo profundo ali, algo que nossos olhos não conseguiram capturar completamente? Quantos já perceberam que aquelas palavras do apóstolo Paulo carregam mistérios sobre a igreja, sobre nossa vida em comunidade, sobre os dons que Deus concedeu ao seu povo? Pois bem, hoje desejo abrir seu coração e sua mente para verdades que talvez tenham passado despercebidas. Verdades que podem transformar completamente seu entendimento sobre o que significa ser parte do corpo de Cristo. Quando Charles Spurgeon pregava sobre a unidade da igreja, ele não falava de uma teoria teológica distante da realidade. Ele falava de algo tão prático, tão essencial, que sem isso, a igreja se torna apenas um ajuntamento de pessoas, e não o organismo vivo que Deus planejou. Spurgeon entendia que Efésios 4 é como um mapa divino para a igreja, mostrando não apenas o que devemos ser, mas como podemos alcançar essa gloriosa realidade. E é exatamente isso que desejo compartilhar com você hoje, com a mesma paixão e clareza que o príncipe dos pregadores tinha ao expor as Escrituras. Comecemos pelo princípio fundamental que Paulo estabelece logo no início deste capítulo. Ele não perde tempo com argumentos secundários. Ele vai direto ao coração da questão, a unidade do corpo de Cristo. Mas observe, meus queridos, que Paulo não está falando de uma unidade forçada, artificial, construída sobre acordos humanos ou conveniências políticas. Não. A unidade que ele apresenta é algo infinitamente mais profundo e mais precioso. Paulo escreve em Efésios 4, versículos 1 a 3, Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vejam que palavras poderosas. Paulo não está dando sugestões. Ele está rogando, está suplicando que vivamos de acordo com nossa vocação celestial. E que vocação é essa? É a vocação de sermos um só corpo, uma só família, um só povo debaixo do senhorio de Cristo. Mas Paulo sabe que essa unidade não acontece por acaso. Ela exige algo de nós. Ela demanda humildade. Vocês sabem o que é verdadeira humildade? Não é pensar mal de si mesmo. Não é se rebaixar de forma falsa. Humildade é reconhecer quem realmente somos diante de Deus e diante uns dos outros. É entender que não somos melhores que nossos irmãos, que não possuímos toda a verdade sozinhos, que precisamos uns dos outros. Paulo fala também de mansidão. Ah, que virtude rara em nossos dias. Mansidão não é fraqueza, como muitos pensam. É força controlada. É poder sob controle divino. Jesus disse: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A pessoa mansa não precisa provar nada a ninguém. Ela descansa na aprovação de Deus. Ela não se irrita facilmente, não busca vingança, não retalia quando ofendida. Ela reflete o caráter de Cristo. E então Paulo menciona longanimidade. Que palavra profunda! Longanimidade é paciência estendida ao máximo. É suportar as falhas dos outros repetidas vezes. É perdoar 70 vezes 7, como Jesus ensinou. É não desistir do irmão que tropeça. É não abandonar a irmã que falha. É entender que todos nós somos obra em andamento nas mãos do oleiro divino. Quantos relacionamentos na igreja seriam restaurados se praticássemos a longanimidade? Quantas divisões seriam evitadas se tivéssemos essa paciência que vem do alto? Paulo prossegue dizendo que devemos nos suportar uns aos outros em amor. Suportar não significa tolerar com desprezo ou indiferença. Significa carregar os fardos uns dos outros, como ele mesmo escreve em Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O amor genuíno não foge quando as coisas ficam difíceis. O amor genuíno permanece, sustenta, apoia, encoraja. É esse amor que mantém a igreja unida nos momentos de tempestade. Mas prestem atenção ao que Paulo diz em seguida, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Guardar. Não criar, mas guardar. Por quê? Porque a unidade já existe. Ela foi estabelecida pelo Espírito Santo
quando fomos batizados em um só corpo. Nossa responsabilidade não é criar essa unidade, mas preservá-la, protegê-la, cultivá-la. É como um jardim que já foi plantado por Deus. Nossa tarefa é regá-lo, cuidar dele, não deixar que as ervas daninhas da divisão e do egoísmo o sufoquem. E qual é o vínculo que mantém essa unidade? A paz de Cristo que excede todo entendimento. A paz que não depende de circunstâncias externas, mas que flui do coração transformado pelo Evangelho. Quando andamos em paz uns com os outros, estamos refletindo a natureza de Deus, que é o Deus de paz. Romanos 15, versículo 13 nos lembra: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Agora Paulo nos leva a um nível ainda mais profundo em Efésios 4, versículos de 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aqui está o fundamento inabalável da nossa unidade. 7 vezes Paulo usa a palavra 7, o número da perfeição divina. Ele está nos mostrando que nossa unidade não é baseada em preferências humanas, mas em realidades espirituais eternas. Um só corpo, não múltiplos corpos competindo entre si, mas um organismo único do qual Cristo é a cabeça. Um só Espírito habitando em cada crente verdadeiro, produzindo o mesmo fruto, manifestando os mesmos dons para o bem comum. Uma só esperança, a gloriosa esperança da volta de Cristo e da nossa transformação à sua semelhança. Um só Senhor Jesus Cristo, a quem toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Uma só fé, o Evangelho eterno que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Um só batismo, o batismo que nos identifica com Cristo em sua morte e ressurreição. Um só Deus e Pai que está acima de tudo, opera através de tudo e habita em todos os que creem. Se você tem sentido sede de compreender mais profundamente os mistérios de Deus, se seu coração anseia por uma intimidade genuína com o Pai Celestial, permita-me convidá-lo a dar um passo importante. Preparamos um recurso precioso chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. Este e-book foi desenvolvido para guiá-lo em uma jornada transformadora de aproximação com o Senhor. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado. Não deixe passar esta oportunidade de aprofundar seu relacionamento com Deus. E se esta mensagem está tocando o seu coração, se você deseja continuar recebendo ensinamentos sólidos e edificantes da Palavra de Deus, inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma pregação. Precisamos caminhar juntos nesta jornada de fé e crescimento espiritual. Meus queridos irmãos, agora que compreendemos o fundamento da nossa unidade, precisamos entender como Deus equipa sua igreja para cumprir o propósito celestial. Paulo não nos deixa apenas com princípios abstratos. Ele vai além e nos mostra como o próprio Cristo preparou seu corpo para funcionar de maneira gloriosa e eficaz. É aqui que muitos tropeçam. É aqui que muitos não conseguem enxergar a beleza do plano divino. Observem o que Paulo declara em Efésios 4, versículos 7 e 8. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que declaração extraordinária! Cristo não apenas nos salvou, não apenas nos reconciliou com Deus, mas também nos equipou para o serviço. Quando ele ascendeu aos céus, após sua vitória completa sobre o pecado, a morte e o inferno, ele não nos deixou órfãos, não nos deixou despreparados. A graça foi dada a cada um de nós. Prestem atenção nestas palavras, cada um, não alguns privilegiados. Não apenas os líderes, não somente aqueles com títulos eclesiásticos. Cada membro do corpo de Cristo recebeu graça segundo a medida do dom de Cristo. Isso significa que não há crente inútil na igreja. Não há pessoa sem propósito no corpo de Cristo. Cada um tem algo a contribuir. Cada um possui uma função vital. Quando você pensa que não tem nada a oferecer, está negando a generosidade de Cristo, que lhe deu dom segundo sua própria medida divina. Paulo cita o Salmo 68, versículo 18, para mostrar que a ascensão de Cristo foi um momento triunfal. Ele subiu ao alto como um conquistador vitorioso,
levando consigo os cativos que estavam presos sob o domínio das trevas. E daquela posição de suprema autoridade, ele distribuiu dons à sua igreja. Imaginem um rei vitorioso retornando de uma batalha decisiva, distribuindo tesouros aos seus súditos. Assim Cristo fez conosco. Ele nos deu presentes espirituais, capacitações divinas para edificarmos uns aos outros e expandirmos seu reino. E quais são esses dons que Cristo concedeu? Paulo especifica em Efésios 4, versículos 11 a 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vejam que Cristo deu pessoas. Ele não apenas distribuiu habilidades abstratas, ele deu homens e mulheres chamados e capacitados para funções específicas no corpo. Os apóstolos foram aqueles enviados com autoridade para estabelecer os fundamentos da igreja. Embora não tenhamos mais apóstolos no sentido original, aqueles que lançam os fundamentos da fé em novos territórios carregam algo desse chamado. Os profetas foram aqueles que falavam a palavra de Deus com clareza e autoridade, trazendo revelação e direção ao povo. Hoje, aqueles que expõem as Escrituras com fidelidade e ousadia continuam este ministério profético. Os evangelistas são aqueles queimados pela paixão de ver almas perdidas encontrarem o Salvador. Eles não conseguem ficar quietos diante da necessidade das multidões que perecem sem Cristo. Eles saem, proclamam, convidam, rogam para que os pecadores se reconciliem com Deus. 2 Coríntios 5, versículo 20 nos lembra: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Este é o coração do evangelista. Este é o pulsar do mensageiro das boas novas. Os pastores e doutores, frequentemente mencionados juntos, porque suas funções se entrelaçam, são aqueles que alimentam o rebanho de Deus com a palavra da verdade. Eles não apenas proclamam, mas também cuidam, protegem, guiam, ensinam. Eles vigiam pelas almas como quem deve prestar contas, conforme lemos em Hebreus 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós mesmos, mas porque Cristo deu esses dons à igreja. Qual é o propósito divino por trás dessa distribuição? Paulo responde com clareza cristalina, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está uma verdade que muitos não compreenderam. O propósito desses líderes não é fazer todo o trabalho do ministério, enquanto os demais assistem passivamente. Não. O propósito é aperfeiçoar, equipar, preparar todos os santos para que cada um faça a obra do ministério. Pense na igreja como um exército. Os líderes não são os únicos soldados, enquanto todos os outros ficam no acampamento assistindo à batalha. Os líderes são os treinadores, os instrutores, aqueles que preparam cada soldado para entrar no combate espiritual. 2 Timóteo 2, versículo 4 nos diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Todos fomos alistados, todos temos uma função no exército de Cristo. A edificação do corpo de Cristo é um projeto coletivo. Não é responsabilidade de um único líder. É a responsabilidade de cada membro, usando seus dons, servindo em amor, contribuindo para o crescimento mútuo. Quando um membro se recusa a servir, o corpo inteiro sofre. Quando um membro não desenvolve seus dons, toda a igreja perde. 1 Coríntios 12, versículo 7 nos ensina: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Seus dons não são para seu próprio prazer ou glória. Eles são para o benefício comum, para a edificação de todos. E qual é o objetivo final desse processo de edificação? Paulo nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que meta gloriosa! Não estamos caminhando sem destino. Temos um alvo claro,
maturidade espiritual individual e coletiva. Queremos crescer até alcançarmos a medida da estatura completa de Cristo. Isso não significa que nos tornaremos deuses, como algumas heresias ensinam. Significa que seremos completamente conformados à imagem de Cristo, refletindo perfeitamente seu caráter, sua santidade, seu amor. A unidade da fé não é uniformidade de opiniões sobre questões secundárias. É concordância sobre as verdades centrais do Evangelho, sobre quem é Cristo, sobre o que ele fez, sobre como somos salvos. É conhecimento profundo do Filho de Deus, não mero conhecimento intelectual, mas conhecimento íntimo, experiencial, transformador. É o conhecimento que muda quem somos, que nos faz andar como ele andou, amar como ele amou, servir como ele serviu. Quando a igreja funciona desta maneira, quando cada membro está servindo, quando os líderes estão equipando o povo, quando todos estão crescendo em direção à maturidade em Cristo, algo extraordinário acontece. A igreja deixa de ser apenas uma instituição religiosa e se torna o que Deus sempre planejou. Um organismo vivo, pulsante, poderoso, capaz de transformar o mundo ao seu redor. Uma comunidade onde o amor de Cristo é visível, onde a graça de Deus é experimentada, onde o poder do Espírito é manifesto. Amados, precisamos entender que a maturidade espiritual não é apenas um ideal distante, mas uma necessidade urgente para a Igreja de Cristo. Paulo sabia que uma igreja imatura está vulnerável a todo tipo de engano e manipulação. Por isso, ele não apenas nos mostra o destino glorioso da maturidade, mas também nos alerta sobre os perigos da imaturidade espiritual. É justamente aqui que muitos crentes ficam presos, oscilando como barcos sem âncora em meio às tempestades da vida. Vejam o que Paulo escreve em Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Que descrição vívida da imaturidade. Meninos inconstantes, sem firmeza, sem estabilidade, facilmente influenciados por qualquer nova ideia que surge. Quantos não conhecemos crentes assim? Hoje estão empolgados com o ensino, amanhã já abandonaram tudo por causa de outro, que parece mais emocionante ou mais moderno. A imagem que Paulo usa é poderosa, levados em roda por todo o vento de doutrina. Imaginem um barco pequeno no meio do oceano, sem velas adequadas, sem leme, sem capitão experiente. Cada onda o empurra para um lado, cada vento o arrasta para outra direção. Nunca chega a lugar algum, apenas gira e gira à mercê das circunstâncias. Assim são os crentes imaturos. Eles não têm raízes profundas na palavra de Deus, não desenvolveram discernimento espiritual, não cresceram na graça e no conhecimento de Cristo. E quem se aproveita dessa imaturidade? Paulo nos diz claramente: homens enganadores que com astúcia enganam fraudulosamente. Há sempre aqueles que estão prontos para explorar os fracos na fé. Eles vêm com palavras suaves, com promessas atraentes, com doutrinas que agradam aos ouvidos, mas destroem as almas. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4 nos alerta: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esses enganadores usam astúcia. Eles não se apresentam como lobos devoradores. Eles vêm disfarçados de ovelhas, com aparência de piedade, citando versículos bíblicos fora de contexto, misturando verdade com erro de forma tão sutil que apenas os maduros conseguem discernir. Eles apelam para a carne, prometem prosperidade sem sacrifício, cura sem santificação, bênçãos sem obediência. Eles torcem as Escrituras para sua própria destruição e a destruição daqueles que os seguem, como Pedro adverte em 2 Pedro 3, versículo 16. Como então nos protegemos desses enganos? Como crescemos em maturidade espiritual? Paulo nos mostra o caminho em Efésios 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui está a chave. Seguir a verdade em amor. Não é apenas conhecer a verdade intelectualmente, mas vivê-la com amor genuíno. Não é apenas amar sem compromisso com a verdade, mas amar fundamentado na verdade da palavra de Deus.
Há aqueles que têm verdade sem amor. Eles conhecem as doutrinas, memorizam versículos, detectam heresias, mas são duros, críticos, sem compaixão. Eles machucam pessoas com a verdade, usando-a como uma arma para ferir, em vez de como medicina para curar. Jesus não era assim. Ele era cheio de graça e de verdade. Ele confrontava o pecado, mas com coração compassivo. Ele corrigia os erros, mas com o desejo de restaurar, não de destruir. Por outro lado, há aqueles que têm amor sem verdade. Eles são afetuosos, simpáticos, tolerantes com tudo e com todos, mas não têm coluna vertebral doutrinária. Eles aceitam qualquer ensino, desde que seja apresentado de forma agradável. Eles não confrontam o erro porque não querem ofender ninguém. Mas este não é o amor bíblico. O verdadeiro amor se alegra com a verdade. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 13, versículo 6. O verdadeiro amor deseja o melhor para as pessoas, e o melhor é que elas conheçam e vivam segundo a verdade de Deus. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O crescimento espiritual não é opcional, não é para alguns crentes especiais. É o chamado de todo filho de Deus, e este crescimento não é em algumas áreas apenas, é em tudo, em conhecimento, em santidade, em amor, em serviço, em oração, em generosidade, em paciência, em longanimidade. Queremos crescer até que Cristo seja formado em nós, até que nossa vida seja uma expressão viva do caráter dele. E Cristo é a cabeça. Isto é fundamental. Ele não é apenas um exemplo a ser seguido. Ele não é apenas um mestre, cujos ensinamentos respeitamos. Ele é a cabeça do corpo, aquele que governa, dirige, sustenta, nutre cada membro. Colossenses 1, versículos 18 e 19 declara: "E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse." Cristo tem a preeminência em tudo. Nada na igreja deve acontecer sem sua direção. Nada deve ser feito que não o glorifique. Agora Paulo nos mostra como o corpo funciona quando está conectado à cabeça. Efésios 4, versículo 16 nos diz: "Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor." Que descrição maravilhosa da igreja, funcionando como Deus planejou. Todo o corpo, não apenas algumas partes privilegiadas. Cada membro é importante, cada função é vital. Bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. As juntas são os pontos de conexão no corpo. São os relacionamentos entre os membros, os vínculos de amor e compromisso mútuo que nos mantêm unidos. Quando essas juntas estão funcionando bem, quando os relacionamentos são saudáveis, quando há comunicação clara e amor genuíno, o corpo inteiro se beneficia. Mas quando há desconexão, quando os membros vivem isolados, quando não há comunhão verdadeira, o corpo sofre e não cresce adequadamente, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte tem uma operação justa, uma função específica que Deus designou. Seu papel pode parecer pequeno aos olhos humanos, mas é essencial no plano divino. Romanos 12, versículos 4 e 5 nos lembram: "Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros." Você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa ser quem Deus o chamou para ser, fazendo aquilo que Deus o capacitou para fazer. E qual é o resultado quando cada parte opera corretamente? O corpo faz o aumento para sua edificação em amor. O crescimento acontece naturalmente. Não é forçado, não é artificial. É orgânico, saudável, sustentável. E tudo acontece em amor. Motivado pelo amor, direcionado pelo amor, produzindo mais amor. Sem amor, tudo se torna vazio e sem sentido. 1 Coríntios 13, versículo 1 nos adverte: "Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, que não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine." Meus amados irmãos, chegamos agora a um ponto crucial nesta carta aos Efésios. Paulo não está apenas apresentando teorias bonitas sobre a igreja. Ele está nos conduzindo a uma transformação radical de vida. Ele está nos mostrando que pertencer ao corpo de Cristo significa abandonar completamente a velha maneira de viver
e abraçar uma nova identidade em Cristo. É aqui que a fé se torna prática. É aqui que a teologia se transforma em vida diária. Paulo faz uma declaração solene em Efésios 4, versículos 17 e 18. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Observem a urgência nas palavras do apóstolo. Ele não está dando sugestões casuais, ele está testificando no Senhor, invocando a autoridade de Cristo para enfatizar a importância desta mensagem. Não andem mais como os gentios, como aqueles que não conhecem a Deus. Esta é uma separação clara, uma linha divisória inegável. Há uma maneira mundana de viver e há uma maneira cristã de viver. Elas são completamente diferentes, incompatíveis, opostas. Tiago 4, versículo 4 nos alerta: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não podemos ter um pé no mundo e outro no reino de Deus. Paulo descreve a vida dos gentios como andar na vaidade da mente. Vaidade aqui significa vazio, futilidade e falta de propósito real. A mente não renovada por Cristo vive em círculos, perseguindo coisas que nunca satisfazem, buscando significado onde ele não existe. Eclesiastes 1, versículo 2 proclama: Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Sem Deus, toda busca humana é vazia, todo esforço é fútil, toda conquista é passageira. Entenebrecidos no entendimento, que descrição terrível! A mente natural, sem a iluminação do Espírito Santo, vive em trevas espirituais. Ela não consegue compreender as verdades de Deus, não consegue enxergar o caminho da vida. 1 Coríntios 2, versículo 14 nos explica: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, precisamos tão desesperadamente da obra regeneradora do Espírito Santo em nossas vidas, separados da vida de Deus pela ignorância e pela dureza do coração. Esta separação não é apenas intelectual, é espiritual, moral, existencial. É uma alienação completa da fonte de toda a vida verdadeira. E a causa? Ignorância e dureza de coração. A ignorância não é apenas falta de informação, é uma recusa deliberada de conhecer a Deus. É fechar os olhos para a luz. E a dureza de coração é essa resistência obstinada à graça divina, essa teimosia que prefere a morte à submissão ao Criador. Paulo continua sua descrição em Efésios 4, versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Vejam a progressão terrível do pecado. Primeiro, a perda do sentimento moral. A consciência se cauteriza, se endurece, deixa de alertar sobre o perigo. 1 Timóteo 4, versículo 2, fala de pessoas que têm a consciência cauterizada com ferro quente. Quando a consciência morre, o ser humano se torna capaz de qualquer atrocidade, e então vem a entrega à dissolução. É um abandono total à imoralidade, uma rendição completa aos desejos da carne. Não há mais luta, não há mais resistência. A pessoa se lança de cabeça na impureza, sem freios, sem limites, sem vergonha. E faz tudo isso com avidez, com ganância insaciável. Quanto mais peca, mais quer pecar. Quanto mais se entrega à impureza, mais escrava dela se torna. É um ciclo vicioso que leva à destruição total. Mas graças a Deus que há esperança. Paulo nos lembra em Efésios 4, versículos 20 e 21. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que contraste glorioso! Nós aprendemos Cristo de maneira completamente diferente. Não aprendemos sobre ele apenas, mas aprendemos ele próprio. Ele é o conteúdo da nossa educação espiritual. Ele é a verdade que nos liberta, a luz que dissipa nossas trevas, a vida que vence nossa morte. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Paulo está apelando para a experiência de conversão deles, para aquele momento em que ouviram o Evangelho e foram transformados pelo poder de Deus. Quando você verdadeiramente ouve a Cristo, quando você é ensinado nele,
algo radical acontece. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa. 2 Coríntios 5, versículo 17 declara: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como está a verdade em Jesus? A verdade não é apenas um conjunto de doutrinas abstratas. A verdade está personificada em Jesus. Ele mesmo disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando conhecemos Jesus, conhecemos a verdade. Quando vivemos em Jesus, vivemos na verdade. Quando seguimos Jesus, andamos na verdade. E qual é essa verdade? Paulo explica em Efésios 4, versículos 22 a 24, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui está o processo de transformação que Deus opera em todo crente verdadeiro. É como trocar de roupa. Tiramos as vestes sujas e imundas do velho homem e vestimos as roupas novas e resplandecentes do novo homem. Despojar-se do velho homem. Este é o aspecto negativo da santificação. É o abandono consciente e deliberado dos padrões de vida antigos, dos hábitos pecaminosos, das atitudes carnais. Não podemos carregar o velho homem conosco enquanto tentamos seguir a Cristo. Romanos 6, versículo 6 nos ensina, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O velho homem foi crucificado com Cristo. Agora precisamos reconhecer esta verdade e viver de acordo com ela. Renovar-se no espírito do entendimento. Esta é a transformação interior que o Espírito Santo opera em nós. Não é apenas mudança de comportamento externo. É uma renovação profunda da mente. Uma transformação radical de como pensamos, sentimos e compreendemos a realidade. Romanos 12, versículo 2 nos exorta. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Revestir-se do novo homem. Este é o aspecto positivo da santificação. Não basta abandonar o mal. Precisamos abraçar o bem. Não basta tirar as roupas sujas. Precisamos vestir as roupas novas que Deus preparou para nós. E esse novo homem não é nossa própria criação. Ele é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. É a imagem de Cristo sendo formada em nós. É a natureza divina sendo implantada em nosso ser. É a semelhança com o Criador sendo restaurada em nós. Queridos irmãos, agora que compreendemos a necessidade de nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo, Paulo passa a nos mostrar como essa transformação se manifesta nas áreas práticas da vida cotidiana. Ele não nos deixa apenas com princípios gerais. Ele desce aos detalhes concretos do nosso dia a dia, mostrando-nos exatamente como um verdadeiro discípulo de Cristo deve viver. É aqui que muitos tropeçam, porque é mais fácil concordar com ideias do que mudar comportamentos enraizados. Paulo começa com uma questão fundamental da vida em comunidade em Efésios 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira é um dos pecados mais comuns e mais destrutivos nas relações humanas. Ela corrói a confiança, destrói relacionamentos, contamina comunidades inteiras. Quando mentimos, mesmo que pareçam mentiras pequenas e inofensivas, estamos operando segundo o caráter do diabo, que Jesus chamou de pai da mentira em João 8, versículo 44. Deixai a mentira. Não é uma sugestão. É uma ordem clara e direta. Não há espaço para meias-verdades, para omissões convenientes, para distorções estratégicas da realidade. O cristão genuíno é marcado pela veracidade, pela transparência, pela honestidade em todas as suas palavras. Provérbios 12, versículo 22 nos diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Deus abomina a mentira e se deleita na verdade. E por que devemos falar a verdade? Porque somos membros uns dos outros. Quando um membro do corpo mente para outro, todo o corpo sofre.
Imaginem sua mão mentindo para seu pé sobre a localização de um buraco no chão. O resultado seria desastroso. Assim é na igreja. Precisamos de comunicação verdadeira, honesta, transparente, para funcionarmos como o corpo de Cristo que Deus nos chamou para ser. A verdade nos mantém unidos e saudáveis. Paulo continua em Efésios 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui está uma instrução frequentemente mal compreendida. Paulo não está dizendo que toda ira é pecado. Há uma ira justa, uma indignação santa contra a injustiça e o mal. Jesus demonstrou essa ira quando purificou o templo. Mas Paulo nos adverte para não deixarmos que a ira se transforme em pecado, para não a alimentarmos, não a cultivarmos em nossos corações. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que sabedoria prática! Não vá dormir com raiva no coração. Não deixe que o ressentimento fermente durante a noite. Resolva os conflitos rapidamente. Busque a reconciliação sem demora. Quanto mais tempo a ira permanece, mais raízes ela cria, mais difícil se torna arrancá-la. Provérbios 15, versículo 1 nos ensina: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Busquemos sempre a paz e a reconciliação em nossos relacionamentos. E Paulo acrescenta em Efésios 4, versículo 27, nem deis lugar ao diabo. A ira não resolvida abre uma porta para a atuação do inimigo em nossa vida. Satanás se deleita em divisões, em conflitos prolongados, em amarguras que crescem no escuro. 1 Pedro 5, versículo 8 nos alerta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não facilitemos o trabalho dele mantendo portas abertas através da ira não resolvida. Paulo prossegue tratando de outro pecado comum em Efésios 4, versículo 28. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O furto, em todas as suas formas, é incompatível com a vida cristã. Não estamos falando apenas de roubo direto. Estamos falando também de desonestidade nos negócios, de preguiça no trabalho quando somos pagos para produzir, de sonegação de impostos justos, de qualquer forma de tomar o que não nos pertence. Aquele que furtava não furte mais. Novamente, uma ordem clara. Há um rompimento total com o padrão antigo de vida. Mas Paulo não para na proibição. Ele oferece a alternativa positiva. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. O cristão deve ser trabalhador, diligente, produtivo. Provérbios 10, versículo 4 declara: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Deus honra o trabalho honesto e abençoa aqueles que são fiéis em suas responsabilidades. E qual o propósito final do trabalho? Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Que perspectiva revolucionária! Não trabalhamos apenas para nosso próprio sustento e conforto. Trabalhamos para ter recursos que possamos compartilhar com aqueles que estão em necessidade. Atos 20, versículo 35, registra as palavras do próprio Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O cristão maduro encontra alegria em ser canal de bênção para outros. Agora Paulo trata de um pecado da língua que contamina muitas vidas em Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Nossa língua revela o que está em nosso coração. Jesus disse em Mateus 12, versículo 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se nosso coração foi transformado por Cristo, nossa fala também será transformada. Nenhuma palavra torpe. Isso inclui linguagem obscena, piadas sujas, conversas que despertam pensamentos impuros, fofocas que destroem reputações, palavras ásperas que ferem e magoam. Tiago 3, versículos 9 e 10 nos confrontam. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Que incoerência terrível quando nossa boca abençoa a Deus no domingo e amaldiçoa pessoas durante a semana. Mas apenas evitar o mal não é suficiente. Paulo nos diz para falar apenas o que é bom para a edificação. Nossas palavras devem construir, encorajar, fortalecer. Provérbios 12, versículo 25 nos lembra:
A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Quantas vidas poderíamos transformar se usássemos nossa língua para edificar em vez de destruir? Quantos desanimados poderíamos encorajar com palavras oportunas de esperança e fé, para que dê graça aos que a ouvem? Nossas palavras devem ser canais da graça de Deus. Devem trazer refrigério, consolo, direção. Colossenses 4, versículo 6 nos instrui: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavras temperadas com sal preservam, purificam, dão sabor. Assim devem ser as palavras do cristão, preservando a verdade, purificando ambientes contaminados pela negatividade, dando sabor de esperança em meio ao desespero. E então Paulo faz uma súplica comovente em Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo não é uma força impessoal, ele é uma pessoa divina que pode ser entristecida por nosso pecado. Quando mentimos, quando nos deixamos dominar pela ira, quando furtamos, quando falamos palavras torpes, estamos entristecendo aquele que habita em nós, aquele que nos selou para a salvação eterna, selados para o dia da redenção. Que garantia gloriosa! O Espírito Santo é o selo de Deus em nossa vida, a marca de que pertencemos a Ele, a garantia de que seremos plenamente redimidos no dia final. 2 Coríntios 1, versículos 21 e 22 afirma: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Somos propriedade de Deus, marcados pelo seu Espírito, destinados à glória eterna. Amados irmãos, Paulo continua sua exortação prática, mostrando-nos quais atitudes devemos abandonar completamente e quais virtudes devemos cultivar em nosso caráter cristão. Ele está pintando para nós um retrato vívido de como deve ser a vida transformada pelo Evangelho. Não é uma vida de perfeição instantânea, mas é uma vida de progresso constante em direção à santidade, uma jornada de transformação diária pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Em Efésios 4, versículo 31, Paulo lista uma série de atitudes que devem ser completamente removidas da nossa vida. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Observem que Paulo usa a palavra toda. Não é um pouco de amargura, não é apenas a ira excessiva, não é somente a malícia óbvia. É toda e qualquer manifestação dessas atitudes pecaminosas que deve ser arrancada pela raiz de nossa vida. A amargura é aquele ressentimento profundo que guardamos no coração contra aqueles que nos feriram. É como um veneno que lentamente contamina toda a nossa existência, tornando-nos cínicos, desconfiados, incapazes de experimentar a alegria plena. Hebreus 12, versículo 15 nos adverte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A amargura não afeta apenas quem a carrega, ela contamina todos ao redor. A ira e a cólera são explosões de raiva que destroem relacionamentos e mancham nosso testemunho cristão. Quando perdemos o controle de nossas emoções, quando deixamos que a raiva nos domine, estamos abrindo mão do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Provérbios 16, versículo 32 declara: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O verdadeiro heroísmo não está em vencer inimigos externos, mas em dominar nossos impulsos internos. A gritaria é essa tendência de tentar resolver conflitos através do volume da voz, em vez da sabedoria das palavras. Quantos lares são destruídos pela gritaria constante? Quantos relacionamentos são feridos porque as pessoas não aprenderam a conversar com calma e respeito? Provérbios 17, versículo 27 nos ensina: o que retém as suas palavras possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito calmo. A pessoa sábia sabe quando falar e como falar, sempre com controle e mansidão. As blasfêmias aqui se referem não apenas a palavras contra Deus, mas também a calúnias, difamações, palavras maldosas contra outras pessoas. É esse hábito terrível de falar mal dos outros, de destruir reputações, de espalhar boatos e mentiras.
Provérbios 16, versículo 28, nos alerta: o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Quantas amizades foram destruídas, quantas igrejas foram divididas, por causa de línguas descontroladas que espalham difamação. E toda malícia, que é essa disposição interior de desejar o mal para outros, de se alegrar com o sofrimento alheio, de conspirar para prejudicar aqueles que consideramos inimigos, é o oposto completo do amor cristão. 1 Coríntios 13, versículos 4 e 5, nos lembra que o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Onde há malícia, não há amor genuíno. Onde há amor verdadeiro, não há espaço para malícia. Mas Paulo não nos deixa apenas com proibições. Ele nos mostra o caminho positivo em Efésios 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que contraste maravilhoso! Em vez de amargura, benignidade. Em vez de ira, misericórdia. Em vez de malícia, perdão. Esta é a transformação radical que o Evangelho produz em nós. Sede benignos. Benignidade é essa disposição gentil, amável, bondosa para com todas as pessoas. É tratar os outros com a mesma ternura com que gostaríamos de ser tratados. É ser paciente com as falhas alheias. É dar o benefício da dúvida. É sempre pensar o melhor das intenções dos outros. Gálatas 5, versículo 22, nos lembra que a benignidade é um dos frutos do Espírito Santo. Não é algo que produzimos por esforço próprio, mas algo que o Espírito gera em nós quando nos rendemos a Ele. Sede misericordiosos. Misericórdia é compaixão em ação. Não é apenas sentir pena de alguém que sofre, mas efetivamente fazer algo para aliviar esse sofrimento. É ser movido pela dor alheia a ponto de nos envolvermos pessoalmente na solução. Jesus demonstrou suprema misericórdia quando, mesmo sendo rico, se fez pobre por amor de nós, como Paulo escreve em 2 Coríntios 8, versículo 9. A misericórdia nos leva a sacrificar nosso conforto pelo bem dos outros, perdoando-vos uns aos outros. Aqui está o coração da vida cristã em comunidade. Sem perdão, não há relacionamentos duradouros. Sem perdão, não há igreja saudável. Sem perdão, não há paz genuína. Mas observe o padrão que Paulo estabelece, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nosso perdão aos outros deve ser modelado no perdão que recebemos de Deus. E como Deus nos perdoou, completamente, graciosamente, sem condições, sem nos fazer pagar pelo mal que fizemos. Colossenses 3, versículo 13 nos exorta: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Cristo não esperou que nos tornássemos merecedores de perdão. Ele nos perdoou quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos seus inimigos. Romanos 5, versículo 8 declara: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Deus, que é infinitamente santo, perdoou nossos pecados terríveis contra Ele, como podemos nós nos recusar a perdoar as ofensas relativamente pequenas que nossos irmãos cometem contra nós? Mateus 18, versículos 21 a 35, conta a parábola do servo que, tendo sido perdoado de uma dívida enorme, recusou-se a perdoar a pequena dívida de seu conservo. O resultado foi terrível. O Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse toda a dívida. E Jesus conclui: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O perdão não é opcional para o cristão. Não é uma virtude que podemos escolher praticar ou não. É um mandamento claro de Cristo. Em Marcos 11, versículo 25, Jesus diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Nossa capacidade de receber perdão de Deus está diretamente ligada à nossa disposição de perdoar aos outros. Não porque ganhamos o perdão de Deus através do nosso perdão aos outros, mas porque quem verdadeiramente experimentou a graça perdoadora de Deus não consegue reter perdão de ninguém. Compreendemos agora por que Paulo gastou tanto tempo em Efésios 4 falando sobre unidade, porque ele enfatizou tanto a necessidade de crescermos juntos como o corpo de Cristo.
Porque tudo isso depende de nossa capacidade de viver em amor, perdão e misericórdia uns para com os outros. Uma igreja não cresce em maturidade quando seus membros são perfeitos. Ela cresce quando seus membros são perdoadores, quando sabem como lidar com conflitos de maneira piedosa, quando preferem a reconciliação à vingança. Esta é a beleza da Igreja de Cristo quando funciona como Deus planejou. Não é uma comunidade de pessoas perfeitas, mas uma comunidade de pecadores perdoados que estendem uns aos outros a mesma graça que receberam do Pai Celestial. É um lugar onde os fracos encontram força, onde os caídos são levantados, onde os feridos são curados, onde todos são acolhidos no amor transformador de Jesus Cristo. 1 João 4, versículos 10 e 11 resumem maravilhosamente. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta jornada pelo 4º capítulo de Efésios. Espero que seus olhos tenham sido abertos para as verdades profundas sobre unidade, dons, maturidade e transformação que Paulo nos apresentou. A vida cristã não é um caminho solitário, mas uma jornada em comunidade, onde crescemos juntos em direção à plenitude de Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber mais ensinamentos edificantes da Palavra de Deus. Curta este vídeo e deixe seu comentário compartilhando o que Deus falou ao seu coração hoje. E não se esqueça do nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. Continue sua jornada de crescimento espiritual assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que o Senhor abençoe sua vida ricamente.